Imagine questionar tudo o que você sabe, cada certeza, cada verdade aparentemente indiscutível. Esse é o ponto de partida de René Descartes, o filósofo que nos ensinou que a dúvida não é um sinal de fraqueza, mas um passo essencial para o conhecimento verdadeiro. Descartes acreditava que para encontrar a verdade, precisamos aprender a duvidar. Descartes, frequentemente considerado o pai da filosofia moderna, viveu em uma época em que a certeza era tratada como uma conquista. A religião, a ciência e a tradição ofereciam respostas sólidas, mas Descartes percebia que essas respostas nem sempre resistiam ao teste do pensamento crítico. Assim, ele propôs algo ousado: questionar cada verdade, cada crença e cada fato que parecesse sólido, até que ficasse claro o que realmente merecia ser considerado verdadeiro. Mas ele não defendia a dúvida como um fim em si mesma. Para ele, a dúvida era uma ferramenta de clareza. Ao questionar o que considerava certo, Descartes afastava tudo aquilo que poderia ser falso, chegando assim a uma base sólida para construir conhecimento. Ele acreditava que, se desafiássemos cada verdade, acabaria sobrando apenas aquilo que é inquestionável, e foi dessa maneira que ele chegou à sua afirmação mais famosa: penso, logo existo. Para Descartes, a dúvida é um caminho que liberta a mente das crenças limitantes e abre espaço para a compreensão genuína. No mundo atual, essa lição se torna ainda mais importante. Em um ambiente onde informações são muitas vezes distorcidas ou manipuladas, a capacidade de duvidar torna-se uma defesa contra o engano e um método de autoconhecimento. Descartes nos ensina que a dúvida pode ser desconfortável, mas ela também é libertadora e nos leva a uma verdade que é nossa, conquistada por nós. René Descartes acreditava que a razão é o único caminho confiável para se chegar à verdade. Em sua época, o conhecimento era muitas vezes baseado em tradições e suposições. Descartes propôs um método inovador e rigoroso para pensar de forma lógica, um processo que ele mesmo testou ao escrever suas obras. Ele acreditava que, para resolver qualquer problema ou responder qualquer pergunta, era preciso dividi-lo em partes menores e abordá-lo de forma metódica, gradual, até alcançar uma solução clara. Essa abordagem, conhecida como o método cartesiano, tornou-se um marco no pensamento ocidental. Ele começou questionando cada ideia e somente quando estava absolutamente certo de que uma ideia era verdadeira, ele a aceitava. Esse processo era trabalhoso e exigia disciplina, mas Descartes acreditava que qualquer um poderia adotá-lo. A verdade, para ele, era algo acessível, mas exigia empenho e uma lógica implacável. Descartes acreditava que dividir os problemas complexos em pedaços menores ajudava a evitar erros e facilitava a solução. Ele acreditava que cada problema, por mais complexo que fosse, poderia ser resolvido por uma análise cuidadosa e sistemática. Essa ideia ainda ecoa fortemente hoje. Em vez de sermos consumidos pela complexidade das questões que enfrentamos, Descartes nos ensina a ter paciência e a raciocinar passo a passo. No mundo moderno, onde somos constantemente bombardeados por informações e distrações, essa lição sobre o poder da razão é mais relevante do que nunca. O método cartesiano nos encoraja a adotar uma abordagem estruturada, ajudando-nos a enxergar a realidade com mais clareza e a evitar o erro. Descartes nos mostra que a verdade é alcançável, desde que estejamos dispostos a pensar de forma organizada e metódica. A frase "penso, logo existo" de Descartes é uma afirmação poderosa sobre autoconhecimento. Para ele, essa era a certeza mais básica e inquestionável. Ao afirmar "eu penso", Descartes identificava o pensamento como prova de sua existência. Esse insight não só estabeleceu as bases da filosofia moderna, mas também trouxe uma nova perspectiva. Antes de buscarmos entender o mundo ao nosso redor, precisamos compreender a nós mesmos. Descartes acreditava que, ao nos conhecermos, podemos construir uma visão mais precisa e fundamentada do mundo. Ele defendia que o autoconhecimento é o ponto de partida para qualquer investigação. Ao refletir sobre nossas próprias dúvidas e percepções, adquirimos uma base sólida de certeza que nos permite lidar com as questões externas de maneira mais eficaz. Com isso, ele nos alerta: a única certeza que temos de início é a existência de nosso pensamento, e a partir dele,
todas as outras verdades podem ser analisadas. Na prática, isso significa olhar para dentro, entender nossas crenças e examinar nossos próprios processos de pensamento. Descartes nos mostra que o conhecimento de si mesmo não é apenas importante, mas essencial para a construção de um pensamento crítico. Com isso, ele não só propôs uma metodologia filosófica, mas também uma ferramenta para a vida. Conhecer a nós mesmos nos prepara para entender o mundo de forma mais verdadeira, já que nos livra das influências externas e nos ajuda a tomar decisões mais conscientes. Assim, Descartes nos lembra de que o autoconhecimento não é apenas uma questão filosófica abstrata. É o fundamento sobre o qual construímos nossa realidade. Esse é o convite dele para que busquemos nossa própria verdade, guiados pela certeza de nossa própria existência. Para Descartes, não basta apenas pensar. É preciso ter certeza de que aquilo em que acreditamos é claro e distinto. Ele desenvolveu um princípio fundamental. Somente aquilo que percebemos de forma absolutamente clara e sem nenhuma ambiguidade pode ser considerado verdadeiro. Esse conceito de clareza e distinção é o critério cartesiano para a verdade, uma espécie de filtro que nos ajuda a separar o que é realmente seguro do que é confuso ou incerto. Mas o que isso significa em termos práticos? Significa que, antes de aceitar uma ideia como verdadeira, precisamos examiná-la minuciosamente e garantir que não restem dúvidas. Esse princípio pode parecer simples, mas exige disciplina e rigor intelectual. Para Descartes, se uma ideia é vaga, se há partes dela que não conseguimos compreender completamente, então ela não é confiável. Somente ideias que são absolutamente nítidas e sem contradições são dignas de nossa confiança. No dia a dia, isso nos incentiva a sermos mais exigentes com nossas próprias crenças e percepções. Em vez de nos contentarmos com respostas superficiais ou simplistas, somos incentivados a buscar uma compreensão mais profunda, a ver o que está por trás das aparências. Esse princípio se torna particularmente relevante em um mundo cheio de informações contraditórias e desinformação. Descartes nos desafia a não aceitar nada que não entendemos com clareza total, preservando assim nossa capacidade de discernir a verdade. Assim, Descartes nos ensina que a busca pela verdade exige que eliminemos o que é confuso ou incerto e abracemos apenas aquilo que é claro e distinto. Essa prática não apenas melhora nossa compreensão, mas fortalece nosso pensamento crítico, fazendo com que cada ideia se torne um reflexo da verdade genuína. Para Descartes, a mente humana não é apenas um mecanismo de raciocínio, mas também uma força de vontade capaz de moldar nossa vida. Ele acreditava que, embora as paixões façam parte da nossa natureza, é fundamental aprender a controlá-las, de modo que não governem nossas ações. Para ele, o verdadeiro poder do ser humano está em sua habilidade de dominar as emoções, orientando-as pela razão. Esse autocontrole permite que sejamos não apenas pensadores, mas agentes ativos na construção de nossa realidade. Descartes considerava as paixões como forças que poderiam tanto nos elevar quanto nos derrubar. Ele reconhecia que emoções como o medo, a raiva ou a tristeza têm um impacto poderoso, mas insistia que, ao compreender essas emoções e controlá-las, poderíamos usá-las a nosso favor. Essa habilidade de equilibrar razão e emoção é o que ele chamava de força de caráter. A capacidade de tomar decisões com clareza, mesmo em momentos de turbulência emocional. Essa lição é uma lembrança de que, para viver uma vida plena, não basta compreender o mundo e a si mesmo. Precisamos também ser capazes de direcionar nossos desejos e emoções. Em vez de reprimir as paixões, Descartes nos ensina a acolhê-las com maturidade e a usá-las como uma energia controlada, uma motivação que, orientada pela razão, nos leva em direção aos nossos objetivos. Ao nos encorajar a manter o controle sobre nossas paixões, Descartes nos dá uma lição de liberdade interior. Ele nos mostra que, com autodomínio, conseguimos construir um caminho mais autêntico e alinhado com nossos princípios. É essa combinação de razão e vontade que nos ajuda a alcançar uma vida equilibrada e significativa.